Bom dia, meus amados. Tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez aqui fazendo esse vídeo. Eu estou lendo aqui José na casa de Potifar. A gente conhece a história de José. Sabemos que José ele foi vendido pelos seus irmãos. Seus irmãos tinham muito ódio, muita raiva, né? E queria ver José longe deles, né? E fizeram de tudo para manter José longe deles. Conhecemos a história de José do começo ao final, mas assim, hoje eu venho é, compartilhar com vocês o meu pensamento diante da história de José na casa de Potifar. Muitas das vezes Deus nos coloca em situações que são verdadeiras provas na vida do cristão. E se você não estiver alinhado com assim diz o Senhor, você acaba caindo em tentação, você acaba caindo nas investidas que o inimigo é, tem feito, que o inimigo faz e que o inimigo fará para tirar um cristão do foco. O capítulo 39 do livro de Gênesis vai falar de José na casa de Potifar, que diz assim, do versículo 1 em diante: Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa, de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Eu acho lindo quando eu leio aqui que o Senhor ele prosperou a vida de Potifar por causa de José. Eu quero falar para você, cristão, quando Deus te coloca no lugar mais alto, quando Deus te dá a oportunidade de você, com o seu caráter, demonstrar a imagem de Cristo, a imagem de Deus para o seu Senhor, é maravilhoso. Aqui diz que Potifar ele já estava antenado naquilo que acontecia na vida de José, viu que José era um homem diferente, que tudo que José tocava, a coisa prosperava, que tudo que José fazia, o Senhor era com ele. E Potifar, não sendo bobo, abraçou a causa e falou: não, eu quero esse rapaz trabalhando para mim, eu quero esse rapaz cuidando dos meus bens. Isso é maravilhoso. Às vezes você está no seu trabalho e você é um cristão, né? Aquele cristão genuíno, aquele cristão que busca, aquele cristão que está sempre ali constantemente lendo a Bíblia, buscando entendimento, buscando a Deus para que você venha exercer assim, aquilo que assim diz o Senhor, e Deus te coloca em patamares maiores, né? E eu sempre falo, não adianta você fazer algo quando as pessoas estão vendo. Você tem que fazer algo quando as pessoas não estão vendo também, né? Porque as pessoas não vão ver, não estão vendo o que você está fazendo, aparentemente parece que você está sozinho, mas Deus lá de cima está olhando. E eu sempre digo que todo cristão que não ora pelo seu patrão, que não ora pela empresa a qual trabalha, que não
atencioso naquilo que faz, ou seja, cumprir o seu horário bonitinho, fazendo o seu melhor, entregando o seu trabalho 100%, você entende? Não é cristão. Mas se você é um cristão nato, genuíno, você vai entender e você entende que você tem a sua jornada de trabalho, você vai fazer o seu melhor e vai praticar o bem a todos, né? E vai ajudar, né? Prosperar a empresa, seus patrões, e você também automaticamente prospera, né? Amém? Muitos podem até pensar, nossa, mas ele está errado falando desse jeito. Eu posso falar com propriedade que não estou. A palavra de Deus fala que se você tem que ser submisso ao seu Senhor, seja ele bom ou seja ele ruim, mas faça o seu melhor. Então não fique criticando, não fique bravio, não faça. Por que eu falo isso? José ele foi vendido. Quando chega lá, eles vendem José para Potifar. Potifar ele observa o caráter de José, ele vê que José é diferente e logo de cara faz o quê? Opa, já vou colocar ele para tomar conta dos meus bens. Né? Alguns dias atrás aconteceu um fato comigo e eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa achou que, né, tem liberdade para conversar comigo, assim como eu tenho liberdade para conversar com ele. Mas o que acontece? Essa pessoa começou a falar algumas coisas que aconteceu, uma coisa desagradável, e ele vem comentar comigo que eu estava muito nervoso, descontando a minha raiva nas coisas. Eu, com a maior propriedade espiritual e humana que Deus me deu, me capacitou, eu falei para ele, isso não é o meu caráter, não é um caráter cristão. Eu não sou mais menino, e nem na minha meninice, nem na minha juventude, eu fui e agi dessa forma. Ou seja, né, expliquei para ele, alguém faz o mal para mim e eu vou riscar o carro dele, vou quebrar algum bem dele. Não, eu acho que quando estou com algum problema com uma pessoa, eu tenho que sentar, conversar, mostrar o verdadeiro caráter cristão. Porque o humilde, a palavra humilde, nós usamos muito a humildade, né? Mas será que eu e você não sabemos o que é a humildade verdadeira? Porque, veja bem, ser humilde é quando você chega bravio como um leão, grita, ofende, né? E faz aquele show todo na hora da sua raiva, da sua ira, porque você não conseguiu se conter. Mas quando você volta à sua calma, você está tranquilo, cabe a você chegar até a pessoa a qual você ofendeu e lá pedir uma desculpa, um perdão, né? E dizer, olha, eu estava assim, assim, assado, vou me policiar, não vai acontecer mais, né? Então, essa é a minha visão. Por que eu estou falando isso? Mais para frente nós vamos ver toda essa situação na vida de José, né? Nós conhecemos essa passagem da história da vida de José. Mas enfim, o Potifar, ele viu, né? Ele viu que Deus era com José e colocou José, né, como seu assistente pessoal. E o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Olha que perfeito, né? E ainda continua assim ainda, ó. E a partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Quantos patrões, quantos senhores que tem lá o seu servo, que tem lá os seus funcionários, estão prosperando por causa de um homem de Deus, por causa de uma mulher de Deus. Por que eu falo isso? Porque são pessoas de oração, pessoas que oram, pessoas que são humanas, que também se ira, também fica bravo, também fica chateado, mas leva sua causa totalmente na casa do Senhor. Leva para o Senhor, pede orientação para o Senhor
e agindo dessa forma, é, o sentimento de prazer, né, de estar fazendo o seu melhor é grande, né? Aí, continuando o versículo 5, ele fala: tudo corria bem na casa e as plantações, os animais prosperavam, né? Versículo 6: assim Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de José e, tendo como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. Então Potifar coloca lá José para tomar conta dos seus bens, tomar conta de tudo, e ali ele não se preocupa com nada, a não ser com que ele iria comer, né, se alimentar. Mas ele era um homem despreocupado porque ele tinha José ali e confiava porque sabia que José tinha uma intimidade com Deus. Então você veja bem que a gente pode ver muitos relatos de homens e mulheres de Deus que trabalham, né, para pessoas não cristãs, e essas pessoas são prósperas, cada vez crescendo mais. Mas cabe a mim, cristão, a orar para esses senhores, para que eles prosperem mesmo de verdade. Mas cabe a mim a orar e fazer com que eles enxerguem a presença do Espírito Santo em minha vida. Você entende? É assim que começa uma grande conversão. Que pena que no mundo que nós estamos vivendo hoje, na correria que está, muitos cristãos estão aderindo que as fábulas, os materialismos, né, saindo fora do foco. E José não saiu. José, ele era um rapaz muito bonito e de bela aparência. No versículo 7 ele fala: e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. E ela falou para ele: venha e deite-se comigo. Ordenou ela. Então você veja bem, tudo estava indo bem. Tudo estava correto na vida de José. Ele estava ali tomando conta da casa do seu patrão, do seu senhor. Estava ali fazendo tudo bonitinho, tudo tranquilo. E o diabo, não ficando contente, falou: peraí, eu já vou lançar um dardo, vou lançar uma seta. Às vezes você está trabalhando, às vezes você é doméstica, às vezes você trabalha numa indústria, às vezes você... Não importa o trabalho que você está trabalhando. E está correndo tudo bem, você ora a Deus, você faz a sua oração matinal, pedindo a graça de Deus para a vida dos seus patrões, a vida dos funcionários, enfim, a vida de todos e a sua vida também. Mas o diabo, ele não fica contente. Aí começa a colocar uma sedução, coloca no caminho as tentações. E se você não estiver arraizado na palavra do Senhor, assim como José nos mostra, você acaba caindo, acaba perdendo. E a confiança, depois que você perde, para restaurar a confiança, fica bem mais complicado, irmãos. Você entende? E José ali, a Bíblia diz que ele era um rapaz muito bonito. E o diabo lançou um dardo sobre a esposa de Potifar, que ficou com os olhos grandes naquele rapaz. Às vezes você está trabalhando, às vezes os patrões estão prosperando, a coisa está crescendo, o diabo lança um dardo e faz com que você põe tudo a perder. Faz com que você venha a ser corrupto, venha a fazer as coisas fora do eixo, né, do cristianismo. Você entende? Mas se você está firme com Deus, Deus, ele sendo o seu porto seguro, né, o seu remo, você não cairá. Então, quando a esposa de Potifar começou a olhar para José com desejo, ela começou a falar, ela começou a ordenar: venha deitar comigo, eu estou mandando. Aí no versículo 8 fala: José recusou e disse: meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade do que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é a mulher dele.
como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Olha a consciência que José teve naquele momento, quebrando a ação de Satanás. Às vezes você está no seu trabalho, Satanás coloca algo ali e a tentação vem. E se você não estiver ligado, antenado com o Espírito Santo, você acaba caindo em tentação. Ou seja, um roubo, seja uma conversa maldita, ou seja, é, uma coisa que possa colocar em jogo toda a confiança. Aí a coisa começa a se tornar ruim. Mas eu volto a dizer, se você estiver focado, você vai entender que o seu Senhor colocou nas suas mãos um grande projeto, ou um pequeno projeto que seja, mas colocou em suas mãos uma autoridade. Assim como José disse à esposa de Potifar: olha, o meu Senhor me deu autoridade, e ninguém nessa casa tem mais autoridade do que eu depois dele. Então eu tenho autoridade para ir e vir. Ele não me vetou nada, ele não me deixou não me deixou sem nada. Qual seria a palavra que eu posso dizer? Ele não me vetou coisa alguma, a não ser a senhora. Você entende? Então, como eu poderia tocar em ti? Se eu fazer uma coisa dessa, eu estou traindo o meu Senhor e, acima de tudo, estou pecando contra o meu Deus. Então, que Deus que realmente você serve? É nesse momento da tentação que você tem a oportunidade de mostrar o Deus forte que você serve, o Deus maravilhoso que você serve, o Deus que conduz a sua vida, o Deus que coloca o poder em suas mãos para que você realmente mostre o seu caráter. Você entende? Aí José recusou e disse: o meu Senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade do que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Aí no versículo 10 fala: a mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer o seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. E é justamente nesse momento, meus irmãos, que o diabo ele vai trabalhar. Ele começa as suas investidas quando está ali pessoas perto, sabe? E vai investindo, e você vai resistindo, porque naquele momento ali você vê que se você fazer ainda, você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Mas o momento quando não tem ninguém, que está só você ali, irmãos, se você não for firme, você cai em tentação. Então essa mulher, quando o diabo lançou o dardo inflamado sobre o coração dela, ela viu uma oportunidade quando José estava fazendo suas tarefas e naquele dia não tinha ninguém. O diabo já planejou todos os sentidos para que a armadilha dele pudesse dar efeito. Você entende? Mas você veja bem que ele estava ali fazendo o seu trabalho, não havia ninguém. E ela se aproximou, agarrando-o pelo manto, e exigiu: venha, deite-se comigo. E José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Olha que tragédia, que coisa de louco, né? Aqui eu posso entender o quê? Que naquele momento que ela avançou, né, em cima dele, que ele se esquivou, ele foi sair correndo, ficou um pedaço do seu manto ali. E ele saiu ali, sem camisa, né? Sem o manto, né? E a palavra continua dizendo assim, ó, quando ela viu que José tinha fugido,
mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos. Olha aí, vejam, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou o seu manto comigo. Veja bem a história, né? Uma mentira, né? Sendo sustentado por um desejo pecaminoso no coração de uma mulher, um desejo pecaminoso num coração de um homem. Você entende? Falando nos dias de hoje, é o que acontece. Você cristão, você se esquiva, você sai e sabe, mas a investida de Satanás ainda continua. Irmãos, eu vou dar uma parada aqui agora no momento, mas a gente vai continuar falando um pouco sobre a história de José. Eu parei aqui no versículo 13 do capítulo 39. E logo mais a gente dará continuidade em tudo isso. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, que Deus abençoe você, o seu dia, né, a sua casa e todos. E lembre-se que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima, se assim Deus o permitir.